obrigada por participar com a gente, mais uma entrevista com os docentes do curso, em comemoração aos 10 anos do BCE. Você poderia se apresentar, contar um pouco da sua trajetória acadêmica, como tem sido até o momento? Legal, Gabi, eu que agradeço todo o esforço de vocês, discentes do BCE, tanto ali via projeto monitoria, quanto pelo projeto específico BCE há 10 anos, também via CASSE, né? Vocês são fundamentais para que o BCE exista. Então, no fundo, comemorar 10 anos do BCE é comemorar 10 anos de alunos e alunas maravilhosas e maravilhosos que passam aqui pelos bancos da universidade. E nesses bancos da universidade, lá em 15 de maio de 2002, eu entrei na graduação em Economia na Federal de Uberlândia, a UFO, cujo o slogan das nossas atléticas é muito engraçado, eu sempre me lembro disso, que é UFO ao contrário é UFO. Então, toda vez que a gente vai disputar a economia, dessas coisas todas, esse era o grito de guerra dos alunos para forçar ali uma posição e uma torcida. A UFO me formou economista em 2006, e eu já tinha, assim, desde a metade da universidade, uma sensação de que eu gostaria de seguir, sobretudo, na pesquisa. A coisa docente, eu gostava, mas não sabia se seria uma opção profissional, digamos assim. E, nesse caminho, né, eu resolvi fazer a fabulosa prova da Ampec, o terror de quem está ali terminando a graduação em Economia. Fui aprovado em alguns centros e, naquela época, a UFPR, a Federal do Paraná, estava despontando como um centro que estava numa crescente, então eu resolvi fazer o meu mestrado lá. Hoje o Paraná tem um centro de pós-graduação em desenvolvimento econômico que é nota 6 na CAPES, né? Então de 3 a 7, que são as notas possíveis, o Paraná está com 6, para mostrar que é um bom centro. Eu peguei justamente a transição, em que o Paraná saiu de 4 para 5 e 6, e fui depois, em 2008, fazer o meu doutorado na Federal do Rio Grande do Sul. No finalzinho de 2008, eu acabei fazendo um concurso docente na Federal de Uberlândia, lá onde eu tinha me formado. Achava que não seria aprovado, tinha recém completado 24 anos e, pum, fui aprovado no concurso para professor efetivo, assim, da Federal de Uberlândia. Então, em 22 de janeiro de 2009, eu assumi a posição que eu tenho até hoje, mas hoje eu exerço essa posição na Federal do ABC desde maio de 2017, quando eu me transferi da Federal de Uberlândia para a Federal do ABC. E nesse meio tempo, mas ainda antes de vir para a UFABC, entre 2014 e 2015, eu fui para a Universidade de Cambridge fazer o pós-doutorado. E essa é a trajetória acadêmica que eu tenho, tá? Desde 2002 eu faço exatamente a mesma coisa que toda semana eu leio, estudo, pesquiso, faço alguma coisa relacionada à economia, tá? Então eu já tenho uma trajetória de quase 20 anos de economista por conta disso. E, bem, não sei se é isso que eu quero para a minha vida como um todo, mas pelo menos eu posso ter a satisfação de dizer que foi, de certa forma, o que eu sempre quis. Mas no futuro a gente carrega incerteza, então eu vou parar por aqui, que foi uma fala sobre o passado. E o presente. Legal, professor. E sobre o BCE, esses anos aí que você já está no curso, dando aula tanto na graduação quanto na pós, como tem sido essa trajetória, considerando que na UFABC a gente também tem o BCH, né? Então tem aquele processo de aprender outras questões, às vezes gera mais dúvidas. E aí, como tem sido essa trajetória ao longo desses anos no curso? Super legal, Gabi, porque o que me levou, né, de uma vida muito consolidada lá na Federal de Uberlândia para mudar a minha vida, por exemplo, para... eu moro em São Paulo, tá? Mas para a UFABC. Eu conheci a UFABC quando a UFABC foi criada, assim. Então me chamou a atenção, eu estava um dia lendo matérias, notícias via a UFABC, quando eu fui investigar um pouco o que era, eu achei sensacional o que era a proposta da UFABC. Aquilo ficou na minha cabeça, assim, mas
Eu não pensei, vou me mudar para lá. Eu falei, nossa, que legal. E depois eu comecei a ter contato com colegas que foram entrando na UFABC. Então, aquilo que era uma coisa que eu tinha ouvido falar, de repente foi se tornando uma experiência que eu fui acompanhando. E uma experiência que eu já achava legal de partida, porque eu acho que as universidades federais, mas, em geral, as universidades, aquilo que a gente chama de IES, tá? As instituições de ensino superior do Brasil, elas são muito catequistas, conferencionistas, elas dão aula tal qual os catequistas, os jesuítas, quando vieram fazer catequização de índio aqui no Brasil, o formato é parecido até hoje. A gente vai aqui em Peruíbe, tem as ruínas ali onde acontecia uma evangelização de índios, e a salinha de aula tem a mesma disposição que a gente vê em geral nas instituições de ensino superior do Brasil. Então, isso me incomodava muito. A UFABC, a Universidade do Século XXI, foi uma proposta de mudar isso daí. Então, quando eu fui me cansando lá de Berlândia, porque eu achava que minha vida, com 30 anos, estava muito mais do mesmo, para trazer aí uma excelente canção da Legião Urbana, mais do mesmo, depois acabou virando um álbum também de coletânea deles no final dos anos 90, eu queria mais, né? E aí, quando me ligou o farol, tudo bem, onde é que eu posso, talvez, tentar uma coisa diferente, eu posso conseguir fazer esse mais? E aí o UFABC estava um edital de professor sênior, e as minhas motivações eram justamente, ter contato com esse formato de major e minor que nós temos na UFABC, né, que é o modelo, por exemplo, que existe muito alastradamente, sobretudo nos Estados Unidos, tá? Também existe no Canadá, inclusive na Europa. Os alunos fazem duas formações, no fundo. Isso é muito legal, porque eu, assim, teria já contato com alunos e alunas que tivessem passado antes por uma formação muito mais plural e generalista, e isso me encantava. Por outro lado, a UFABC também tem um regime quadrimestral, tá? O que eu acho maravilhoso, porque a gente tem uma maneira, muito auleira, muito conferencionista, mais uma vez, eu repito essa palavra, de funcionar, em geral, na educação superior no Brasil, e o quadrimestre não permite muito isso, né? Então, isso também me encantava um pouco. Além disso, eu conheci alguns dos colegas que já estavam no BCE, e, além disso, quando eu olhava ali, de vez em quando, a lista de docentes, os colegas que eu não conhecia, eu achava muito interessante toda a formação que eles tinham, e elas também. Então, assim, aquele quadro de membros docentes do DCE me era um quadro muito encantador, porque era muito plural, tal qual a própria formatação curricular e tal qual a própria UFABC. Então, a junção disso tudo foi muito bacana, seja na graduação, que é o nosso foco aqui, por causa dos 10 anos do BCE em específico, tá? Daqui uns dias comemoraremos os 10 anos do PPGE, mas na pós-graduação isso também é verdade. Então, tudo que eu falei, que me atraiu para a UFABC, para o BCE, também vale para a pós. Fábio, você poderia compartilhar com a gente um pouquinho sobre as suas linhas de pesquisa, compartilhar algumas experiências que você teve ao longo desses 20 anos estudando economia, para até mesmo, na verdade, as pessoas que ainda não são alunas da UFABC, mas que têm algum interesse em fazer parte do corpo discente do BCE algum dia e poder te conhecer um pouco melhor. Legal, obrigado. Eu costumo sempre falar de mim dizendo que eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem amigos importantes e vindo do interior, né? Eu adoro Belchior, então eu sempre começo dizendo isso e assim permaneço. Eu pesquiso hoje muito a política monetária, eu também pesquiso, se for necessário, política fiscal, dívida pública, mas isso eu trabalhei muito sobre isso na minha tese, e aí cansei absurdamente, assim, já me deu um pouco de preguiça, eu fui para a política monetária, que é aquilo que eu sempre brinco nas aulas, a coisa mais louca da economia, porque é muito abstrata e muito concreta ao mesmo tempo, e, em geral, assim, a macroeconomia é algo que eu consigo orientar alunos, alunas, monografias, dissertações e teses de doutorado, e é assim porque é a área de pesquisa que eu mais me dediquei até hoje, tá? E sobretudo pós-doutorado ali, defendi meu doutorado em 2011, então desde ali eu tenho uma ênfase maior nessa linha. E também gosto muito de teoria econômica, daí em geral,
mas também, mais em específico, na teoria keynesiana. Eu atualmente sou presidente da Associação Keynesiana Brasileira. A gente está gravando isso quase em agosto de 2021, ali no finalzinho de julho. Eu tenho mais uma semana na presidência da Associação Keynesiana Brasileira, então dá para fazer essa ressalva, mas dizer que ainda estou presidente. Então, quem gostar de Keynes, de teoria pós-keynesiana, ou das grandes discussões de Keynes com outras teorias, por exemplo, as pessoas adoram Keynes versus Hayek, né? Então, essas coisas todas a gente pode conversar, sempre um prazer. E adoro dedicar isso tudo para tentar entender, seja na teoria econômica, seja na macroeconomia, o Brasil. Então, assim, meu grande foco de pesquisa sempre foi atribuir o que é a ferramenta economia, seja na parte da teoria macro, seja na parte da teoria econômica per se, para tentar entender os problemas que fazem do Brasil o que ele é. O Brasil não é para amadores, a gente sabe disso. E, em termos, assim, de experiências, eu vou resumir a UFABC, porque daí fica uma coisa mais próxima aqui no BCE há 10 anos. Desde que eu vim para a UFABC em 2017, eu estou ou no colegiado ou na coordenação. Eu atualmente sou vice-coordenador de curso, o que para mim é uma honra, porque é muito bom poder contribuir mais do que na pesquisa, na docência, na orientação, também com a administração da coisa pública, ainda mais uma coisa pública, porque toda coisa pública é sagrada, mas a coisa pública que vai permitir que outras coisas públicas funcionem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a saúde pública, por exemplo, o SUS, ele é maravilhoso, mas os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros, os fisioterapeutas, as fisioterapeutas que lá estão, todos passaram por um banco de universidade. Então, poder administrar a coisa pública no campo da escola, da formação educacional, é, para mim, algo mais sagrado do que todo sagrado serviço público. Então, poder contribuir nisso daí me é também uma honra tremenda. Farei isso porque isso faz parte do serviço público como um todo. E aqui na UFABC, uma coisa que me chama muita atenção, acho que todo mundo que vai ter o contato com a UFABC, de alguma forma, está conhecendo a UFABC, está namorando a UFABC, ou já está em um relacionamento com a UFABC, é muito importante saber que a UFABC oferece uma série, por exemplo, de projetos de extensão, de cursos livres, de cursos de curta duração, porque, é claro, né, a educação sempre vai muito além da sala de aula, e a UFABC oferece muito disso. Eu ajudo, de certa forma, algumas coisas nesse sentido, mas pretendo fazer isso muito mais daqui a pouco, quando deixar a presidência da AKB e também a vice-coordenação de curso, tá? Mas a UFABC é um prato muito cheio para todos aqueles e aquelas que estão interessados em ganharem dúvidas, né? Porque a dúvida é o que move o mundo. Eu queria agradecer mais uma vez por compartilhar todas essas experiências que você teve ao longo desse percurso dentro e fora da UFABC, mas principalmente aqui com a gente no BCE, e que a gente tenha muitos anos ainda para comemorar de curso, muitas décadas pela frente. Seja um caminho de só estarmos comemorando só os primeiros 10 anos, de vários 10 anos que o BCE e a UFABC certamente terão. Isso mesmo, professor. Obrigada. Obrigado a você, Gabi, discentes, tá? E as discentes que permitem que esse evento, de certa forma, né, de comemoração dos 10 anos aconteça.